Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Aloha, everyone. Aloha a todos. And as every day, E como every em cada session, dia we come back e em to cada our heart, sessão, voltamos para o nosso coração and we take a deep breath with e our respiramos profundamente com o nosso coração. heart. And with the next breath, E com a we próxima invite you respiração, to feel nós the convidamos o celebration. sentimento de celebração. And a feeling of E completion. um sentimento de completude. And maybe that makes you E talvez smile a little isso bit. faça você sorrir um pouco. And this is the energy that E esta é a energia allows for deeper integration que permite of uma everything integração that mais has profunda de tudo o que tem acontecido. happened. We had a beautiful day on the water Nós tivemos today. um belo dia na água hoje. I loved how the sea looked Eu adorei like somebody como painted it. o mar estava parecendo como se alguém tivesse pintado. And then you add dolphins and Então turtles to the mix. tivemos golfinhos e tartarugas. And in the morning we experienced E na manhã the dolphins nós and experimentamos os golfinhos serenity, risso, sua serenidade, the peacefulness sua paz and the heart communication e uma that they comunicação represent. com o coração que eles representam. And most of you got E a maioria de into the water with vocês them, and some of entrou you na got água to com see eles them on e alguns de the water. vocês puderam vê-los na água. And I love how somebody called them E adorei como alguém os the chamou de dolphins. os golfinhos zen. They're like masters of Eles são como peace. mestres da paz. And then in the afternoon we Então, had another à pile tarde, of tivemos um outro very grupo playful, but at the same time very peaceful, de golfinhos comuns muito brincalhões, mas ao mesmo tempo muito pacíficos. And for me that was a E para special mim, experience aquilo because foi uma experiência especial porque I got to see other eu people pude on ver the boat outras pessoas em nosso barco get into the state of dolphin bliss. chegando ao estado de o êxtase do golfinho. And I was one of those. E eu fui uma daquelas pessoas. So I just want Então, eu simplesmente gostaria de, for all of us that para todos feel nós que gratitude, sentimos gratidão, êxtase, alegria celebration right now, e celebração neste momento, to radiate that into the irradiar heart isto of our human para o partner. coração do nosso grupo humano aqui. If it's already in your heart, Se já estiver em seu coração, then it's in the heart então of the está no whole coração group here. de todo o grupo aqui. And feel how that E sinta strengthens como the isto heart of our human fortalece o coração do nosso grupo humano. And then we add E então nós a feeling of adicionamos celebration um sentimento de that celebração Gaia has for us. que Gaia tem para nós. Can you feel that? Vocês podem sentir isto? The island celebrating us. A ilha nos celebrando. Gaia knows we're here. Gaia sabe que estamos aqui. She feels us, Ela nos she sente, loves us, ela nos ama and she celebrates e ela our very celebra existence. nossa própria existência. So we take another deep breath Então, nós tomamos uma outra respiração profunda as we add that energy to the conforme adicionamos aquela resonance energia of our à ressonância human pod. de nosso grupo humano. And then we E então, open nós
abrimos o coração do nosso grupo de humanos para receber outra ressonância da bela energia do Mestre Cryon. Obrigado. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a 10ª canalização, a última da série dos Açores. Estamos na pequena ilha do Pico ainda. E este foi um dia cheio de eventos também, onde muitos experimentaram a alegria, o êxtase, e na verdade sentiram uma conexão com os golfinhos. O mar estava mais tranquilo, o sol brilhou e Gaia realmente desabrochou para muitos. Para aqueles que estão neste grupo, antes de irem para a cama esta noite, talvez eles elevarão suas mãos e dirão: este foi um bom dia. Eu estava no lugar certo, no momento certo. Nós falamos por 9 canalizações a respeito de tantas coisas diferentes. Falamos sobre as ilhas, a conexão lemuriana, a conexão com Gaia. Falamos sobre a pureza da rede nesta área e como tantos podem senti-la. Nós demos informações que nós não demos anteriormente a respeito dos golfinhos e baleias. E por que é que a humanidade, em geral, começa a reverenciá-los e protegê-los, quando não era desta forma, literalmente, há 50 anos atrás? Nós falamos sobre a conexão com o registro akáshico. Nós mencionamos muitas coisas, mas esta canalização é diferente. É diferente. Para aqueles de vocês que experimentaram isto pessoalmente, vocês estão conscientes de que há algo muito maior do que apenas este fenômeno em particular da consciência com esses animais? Vocês pensam que talvez haja um relógio maior? E quando eu digo isto, eu quero dizer, o que vocês experimentaram nestes dias é uma peça de algo muito, muito maior, mais do que um sistema, um plano. Vocês experimentaram uma conexão com estes animais e foi dito que eles têm uma consciência que é diferente de qualquer outro animal no mundo. Qualquer um. E vocês dão uma olhada e querem saber o que é. Poderia ser espiritual ou poderia ser apenas físico? O que quer que seja. Vocês estão aí, vocês amam, e há aqueles que querem fazer isso uma vez após outra. Mas você realmente parou para pensar, e se for uma pequena engrenagem em um belo relógio do universo, ou da humanidade, ou do sistema solar, que é especial, e vocês puderam ver esta coisa especial. E então o tema da canalização é: por que a espiritualidade? Por que alguém deveria até mesmo ouvir esta canalização? Há muitos que encontram minha voz, talvez pela primeira vez, ele ouvirá por um tempo e dirá: ah, isso não é para mim, não há nada aqui para mim. Ele diria: eu tenho uma boa vida, eu sinto que sei o que estou fazendo, sim, houve questões, eu passei por eles, estou sobrevivendo, estou bem. E este é o fim disto. E eu direi a você agora que uma terra de uma velha energia, toda a humanidade até 2012, a maioria tinha aquela atitude.
Então há outros que dizem, eu não preciso de sua informação, Cryon, porque estou em um sistema organizado. Deixe-me dizer-lhes, meus queridos, que religião organizada não é disso que estamos falando. A religião organizada dará a você as regras do que fazer e do que não fazer. Tenha cuidado. Mas eles não darão a vocês espiritualidade central. E é sobre isso que estamos falando. E então, há tantos que dizem, tudo o que você faz, como alguém que se chama espiritual, esotérico, nova era, é tão bizarro. Eu não quero fazer parte disso. Eu ouvi algumas das coisas nas quais você acredita e eu não quero participar. Por que alguém, qualquer pessoa, deveria ouvir essas palavras? No passado, se você encontrasse um pregador, talvez, ou alguém que desse a você informação sobre um sistema, talvez ele diria, você precisa fazê-lo, ou você será punido. E então, há o aspecto do medo, e então você ouve, não é? E tudo que eu disse a vocês, em todas as vezes que eu disse, em qualquer forma que eu disse, não houve nenhuma vez quando eu disse que você precisa fazer isso. Eu nunca falei sobre um cenário de medo. Ao invés disto, há o convite para a descoberta do ser. Cryon, o que isso significa? A descoberta do ser. Eu gostaria de dizer a vocês, meus queridos, que há um plano. Não há apenas um sistema, vocês podem chamar assim. Partes funcionando juntas, pelo bem comum, são mais do que apenas um sistema. É um plano universal, e ele é lubrificado com amor e compaixão de uma forma que vocês não podem compreender se vocês estiverem olhando só para fora. A espiritualidade e o estudo dela permitem a você encontrar coisas que você não sabe que estão lá, a menos que você tenha o desejo de procurar e ouvir. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte: mesmo aquele que diz, estou bem, eu tive meus problemas, tudo bem, estou sobrevivendo. Meus queridos, será que esta é a meta? Estar tudo bem e sobrevivência é a meta? Sua cultura pode dizer que sim, pois é tudo que vocês têm. Vocês encontram felicidade quando podem e sobrevivem. E eu direi a vocês que isto é uma abordagem tão linear para uma vida magnífica que vocês têm. Este plano sobre o qual estou falando é uma consciência daquilo que está ao seu redor, e a pergunta que você pode ter: há mais do que me foi dito? Poderia ser que eu me choquei contra aquele muro sobre o qual foi falado antes e, na verdade, nunca examinei as coisas que vão além da realidade que eu conheço. Será possível que haja uma forma mais fácil, um caminho, devido a coisas que são esotéricas? Será possível que eu poderia ter me desviado da bala, como se diz, das dificuldades que eu tive, se eu tivesse sabido mais sobre mim mesmo? Será possível que eu saberia mais sobre o que fazer do que eu sei agora? Será possível que minha vida poderia ter se transformado, até mesmo estendido, se eu soubesse qual caminho eu deveria caminhar devido àquilo que está ao meu redor? Eu usei o exemplo tantas vezes de caminhar através da escuridão e apenas sentir o seu caminho. E então, quando você encontra algo no qual você tropeça, você se levanta e você sobreviveu, não é? E se você tivesse uma luz e você não precisasse tropeçar? Este é o estudo do ser. Eu quero que você faça durante um momento uma visualização
de um belo relógio. Ele pode ser tão grande ou pequeno quanto você quiser, mas digamos que você é capaz de se colocar dentro dele e observar tudo funcionando. Você se torna do tamanho, talvez, de uma pequenina formiga, e você está observando tudo ao seu redor, e a precisão daquele relógio é impressionante. Obviamente, o Criador passou algum tempo com cada simples parte. E é tão divertido observar isso mecanicamente. É quase como se as partes fossem iluminadas. Elas estão conscientes do que está ao redor delas. Quase viva, conforme você vê os mecanismos clicando, 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 em perfeita sincronicidade. E então, em certo tempo, depois de tantos cliques, algo acontece e começa novamente. E outra vez. E é tão preciso e belo. Há um plano lá. Agora eu apresento um outro relógio. Se você pudesse nomear o primeiro relógio, é um relógio iluminado. O segundo relógio, não. E aquele segundo relógio, se você pudesse olhar para ele, é difícil de olhar, porque cada pedaço faz o melhor que pode, mas não é formatado da forma correta. Ele não conhece a si mesmo, ele não sabe por que está lá. Mas ainda é parte do relógio, e ainda funciona, e ainda sobrevive. E é interessante observar os pedaços trabalhando juntos, as partes, ou não, se não estão conscientes uns dos outros. E eles não sabem do plano do relógio. Eles colidem uns com os outros, você poderia dizer, bem, como uma parte de um relógio bate na outra. Imagine, as engrenagens não têm a forma certa. E elas quebram. E ao invés de ter uma interface umas com as outras, elas batem e elas quebram. Algumas podem literalmente ser destruídas e cair, outras assumirão o lugar e passarão pela mesma coisa. E então, uma pessoa que descobre o ser, olha para coisas esotéricas como alguém que decide fazer uma jornada para um desconhecido que se torna então conhecido. É uma jornada que precisa ser algo que você deseja fazer, não acontece com você sem algo empurrando-a. Às vezes há uma consciência espontânea porque você é colocado em uma situação, outras vezes você simplesmente está ouvindo e você tem uma ideia de que há mais. E você começa a perguntar como eu poderia descobrir. É assim que vocês descobrem. Este é o processo, e nós já dissemos antes. Quando vocês começam a olhar, a procurar, sua alma sabe. O livre-arbítrio do ser humano é olhar ou não, é simples. Esta é a sua escolha. Se você não quiser olhar, você sobreviverá. Ou não, mas você terá uma vida. Se você começar a procurar, meus queridos, vocês verão os caminhos, baseado em um conhecimento que vocês não têm e que vocês precisam descobrir. Você teve uma vida passada, você tem uma interface com outros. O que isso significa? Como isso afeta esta vida? O que isso mostrou a vocês? Você pode usar a intuição para poder descobrir o caminho que é mais claro para você. Você pode esperar aleatoriedade. Esta é uma grande. Você espera sincronicidade. Outros dizem acasos de encontrar pessoas que fazem coisas para você e com você, como a parceira ou parceiro correto, por exemplo. O trabalho correto, por exemplo. Você sabia que tudo isso é parte de um plano espiritual? Não é um acaso. Eu já despertei seu interesse. Eu quero levar você para um lugar. Finalmente. Não é um lugar real. É um lugar metafórico. É interessante, não é? Que quase toda a humanidade acredita na continuação da vida. De alguma forma, de alguma maneira. E além disto, eles colocam sobre aquela vida posterior algo que acontece depois que você morre. Haverá algum tipo de encontro. Você não acha isso interessante?
que sistemas organizados, sistemas esotéricos, todos eles veem vocês se reunindo em algum nível depois de uma vida. Em alguns sistemas é um julgamento, onde sua alma, se ela não cumprir as especificações, será então torturada para sempre. A propósito, direi novamente, este não é o Deus amoroso que criou sua alma. Isso não está no plano, nunca esteve, nunca estará. Isto é uma história de crianças. Isso vem da humanização de Deus. Isto vem de sua cultura, de seu pai, de seu governo, de seus sistemas. Isto é o humanismo. Isto não é compaixão. Cada simples humano espera algo acontecer depois da morte. Então vamos lá. Vamos até lá de forma metafórica. Vamos ver você depois que você deixa esta vida. Você está com outros. E você tem esse encontro. E é um encontro de alegria, sempre. Você veio para a Terra novamente, você tem uma sessão de planejamento com aqueles ou outras pessoas, e a luz foi acesa. E o que eu quero dizer com isto? Você sabe de tudo. E você está sentado a esta bela mesa. Chame a esta mesa de o céu, se quiser. Ou o manto da compaixão de Deus. Você está sobre ele, como uma alma. E você está discutindo o que aconteceu. E você vai ao redor da mesa, você tem muito tempo, pois não há tempo. E você está girando ao redor da mesa e você ouve as discussões. Como foi para você? E aquela alma disse, meu nome era Frank e eu não encontrei. E não há tristeza, mas todos compreendem o que o Frank quer dizer. O Frank passou pela vida novamente sem olhar além da sobrevivência. O Frank não foi procurar por si mesmo, fazendo algumas das perguntas esotéricas do universo. Eu já vivi antes. Qual é o propósito de uma alma? Será que há mais do que me foi ensinado? Poderia ser que haja beleza em todas as coisas. Será possível que Frank poderia ter aprendido que ele era magnífico? Ao invés disso, Frank aprendeu que ele nasceu sujo. E Frank diz, eu mal posso esperar para voltar, porque eu sei que há uma nova energia. E eu sei o que eu sei agora. Quando o véu descer e eu for humano novamente, eu mal posso esperar para trabalhar no quebra-cabeças, porque eu sei que eu posso encontrar, eu sei que eu posso fazer a escolha correta. Ao redor da mesa, 80% daqueles que morreram e talvez no dia anterior estavam se encontrando agora como almas, tinham a mesma história. Até que aquela alma, e aquela alma diz, meu nome foi Sally, e eu descobri. E há tantos aplausos. Eles estão tão gratos uns com os outros. E Sally conta sua história. E ela diz, eu comecei a procurar. Eu não era jovem. Eu tinha passado um tempo com meus filhos, como tantos jovens que estão ocupados. Mas, um pouco depois daquilo, eu comecei a despertar e fazer as perguntas e conversar com pessoas, porque eu fiquei curiosa. Será que poderia haver mais? E havia. Eu aprendi ao longo de minha vida potenciais de meu passado. E o que criou alguns dos problemas que eu tive, como esta alma caminhando sobre a terra. E eu descobri, devido àquilo, eu tive alegria e fui capaz de encontrar um melhor caminho que não tinha aquelas armadilhas nele. Eu encontrei meu plano. Eu encontrei aquele nicho criativo que eu sempre pensei que eu poderia ser, onde eu poderia estar, eu poderia escrever, eu pude pintar. E Sally disse, eu nunca pensei naquilo, eu tive a intuição, então aqueles com quem eu me encontrei. Não foi um acaso ter encontrado as pessoas certas. E minha vida foi abençoada, porque eu sabia que eu era magnífica.
E então houve silêncio na mesa. Até que uma alma disse: meu nome foi John. John, eu gostaria de me encontrar com você, qualquer gênero que você será. Poderia fazer um acordo? Da próxima vez que nós descermos, será que eu poderia estar em sua cidade, de alguma forma, encontrar você através de sincronicidades? E Mary, ou Sarah, ou Sally, quem quer que você será, ou Frank, ou John, o que você me diz? E isto diz a vocês algo que as almas sabiam, meus queridos, e agora eu revelarei isto. Vocês não podem retornar em consciência de uma vida para outra. Vocês não podem voltar atrás em consciência de uma vida para outra. Se você teve uma experiência xamânica, meus queridos, você pode não ser um xamã hoje, mas você se lembra de que há algo mais. Isso empurra, faz com que você procure. E então todos aqueles que conseguiram e encontraram a si mesmos e começaram aquele processo de consciência, cada um deles retornará mais consciente. Nem todos eles serão xamãs, nem todos eles serão talvez interessados em metafísica, alguns deles serão o que eu chamo de trabalhadores da luz do armário. Eles sabem, eles simplesmente não estão participando, mas eles sabiam. E então, aqui estava o pedido daquela alma que disse: venha comigo, vamos fazer um acordo, de forma que quando eu retornar, eu encontrarei você. Eu encontrarei você de alguma forma. E ouvirei a sua conversa e perceberei que eu quero o que você tem. Este é o plano, meus queridos. E alguns de vocês neste grupo sabem disto. Outros de vocês não. Mas o livre-arbítrio é isto. Vocês ouviram como funciona. Vocês podem ir mais além agora do que qualquer coisa que fizeram. Essa história dos golfinhos, esta consciência que vocês tiveram, essa alegria que vocês sentiram, é uma parte do relógio. Isto é expandido 100 vezes, milhares de vezes, 1 milhão de vezes, conforme vocês começam a encontrar com as outras coisas especiais, assim como esta que vocês acabaram de descobrir, de tantas formas diferentes que são parte deste relógio puro e consciente, que quase funciona sozinho, porque ele sabe que é magnífico. Por que espiritualidade? É o resto da história. Este é o motivo. Pense sobre estas coisas. E assim é.